apresentar para a gente aqui a pesquisa, ele é representado aqui pela Anne Silva de Paiva e a Ana Júlia dos Reis Silva, ambas aí da Escola Estadual Professor Ernesto Carneiro Santiago, da cidade de Sarzedo, SRE Metropolitana B, e eles tiveram aí a orientação da professora Heloísa Navarro de Novaes. Então, com muita atenção, a gente acolhe, e muito carinho também, a esse núcleo de pesquisa que ora apresentará. Bom dia a todos. Eu faço parte do núcleo de pesquisa da Escola Estadual Professor Ernesto Carneiro Santiago, da SRE Metropolitana B, e o nome do nosso projeto é Etnobotânica na Escola, Iniciação Científica pelo Estudo de Plantas Medicinais. Eu me chamo Anne e hoje eu estou aqui com a minha colega. Olá, eu me chamo Ana Júlia. Os nossos professores orientadores do projeto são a professora Heloísa Navarro e o professor Edson Generoso, e o nosso professor tutor é o professor Lucas Rocha. O trabalho que a gente vai apresentar hoje é o nosso relato de experiência, onde a gente vai apresentar a introdução, o nosso referencial teórico, os nossos objetivos, nossos materiais e métodos. Nós vamos apresentar nossos resultados e discuti-los e vamos fazer nossas considerações finais. A etnobotânica ela é um ramo da etnobiologia que é mais abrangente. A etnobotânica também ela é uma ciência que estuda a relação dos seres humanos e das plantas. O termo etnobotânica ele foi cunhado em 1895 pelo pesquisador John Rashberg. E ele cunhou esse termo a partir de uma exposição de artefatos aborígenes que ele foi, e ele, a partir disso, pensou que pudesse existir uma relação tanto entre os seres humanos e as plantas. Mas nos dias atuais, nós utilizamos uma definição mais moderna, que veio de Albuquerque, de um livro dele de 2022, que ele fala da etnobotânica como uma ciência interdisciplinar, que estuda as interrelações entre pessoas viventes e as plantas de seu meio, considerando tanto fatores culturais como ambientais e as concepções desenvolvidas sobre as plantas e os usos que se fazem delas. O Brasil ele é o segundo país que mais publica artigos na área da etnobotânica, e na maioria das vezes esses estudos eles estão ligados às plantas medicinais. Sabemos também que a maioria dos estudos etnobotânicos são feitos relacionando as plantas medicinais e as comunidades tradicionais, só que o conhecimento etnobotânico não tem limitações geográficas. Então, assim, a escola pode servir como espaço para as pesquisas etnobotânicas e o estudo relacionado a elas. E o nosso objetivo geral ele foi desenvolver durante a iniciação científica uma pesquisa sobre a etnobotânica de plantas medicinais na nossa comunidade escolar. E, a partir dessa, intervir na realidade da nossa escola, com a implantação de uma horta de plantas medicinais. Os nossos objetivos específicos foram realizar uma pesquisa etnobotânica aplicando o método científico, implantar e manter uma horta de plantas uma horta orgânica de plantas medicinais e fazer um projeto de intervenção com os alunos. E a nossa área de estudo, ela foi a comunidade da nossa escola estadual, Professor Ernesto Carneiro Santiago, que é localizada na cidade de Sarzedo, na região metropolitana de Belo Horizonte. O nosso projeto, ele foi dividido em etapas, sendo a primeira delas a gente fazer uma revisão de literatura, onde aprendemos tanto sobre o método científico quanto pesquisas etnobotânicas. E para isso nós pesquisamos artigos científicos nos bancos de dados da Cielo Brasil e do periódico CAPES. A segunda etapa do nosso trabalho foi delinear uma pesquisa etnobotânica, E para isso a gente fez observações e levantamos um problema de pesquisa. Existe alguma relação entre a renda familiar e o uso de plantas medicinais? E a nossa hipótese foi que quanto menor é a renda e mais numerosa é a família, é a maior utilização de plantas medicinais. E para isso a gente criou instrumentos de coleta de dados e analisamos os dados. Para conseguirmos testar essa hipótese, nós utilizamos um questionário que traçava o perfil socioeconômico da comunidade escolar e como levantar as espécies de plantas medicinais mais utilizadas no nosso meio. Junto delas, também entregamos um questionário
onde que falava sobre o termo de consentimento livre e esclarecido para os pais dos alunos assinarem. E as etapas 4 e 5 do nosso trabalho foram a implantação da horta e o plantio das mudas. Na sexta etapa, foi um projeto de intervenção que fizemos, a qual desenvolvemos, né, um material didático, onde aplicamos com os meninos, os alunos, na verdade, do sexto e do sétimo ano. Isso. E aí agora a gente vai apresentar os nossos resultados. Na primeira e na segunda etapa, a gente teve uma parte teórica, né, uma base teórica para a gente poder se apoiar durante todo esse processo de pesquisa. Foram entregues 400 questionários, 287 foram recolhidos por nós, e depois que a gente fez uma triagem neles, apenas 151 deles puderam ser analisados, seja porque eles estavam incompletos ou porque o TCLE não estava anexado. E aí, nessa análise, a gente conseguiu levantar 84 espécies de plantas medicinais citadas nesses questionários. E aí, quando a gente fez o teste da nossa hipótese, se existia alguma relação entre o uso de plantas medicinais e a renda familiar, a gente viu que a nossa hipótese ela não se mostrou verdadeira, ela foi refutada. E a gente acredita que provavelmente a utilização de plantas medicinais na nossa região aqui, ela não depende da renda, e ela está relacionada mais a um uso tradicional, já que a gente está no Cinturão Verde de Belo Horizonte, né? Porque aqui tem muitas hortas. E os dados que a gente pegou dessa etapa da pesquisa, nós vamos escrever para uma revista específica da área de etnobotânica. Já na terceira etapa, nós montamos 32 fichas com as plantas medicinais mais citadas, e com isso nós aprendemos mais sobre elas, porque nessas fichas contém os nomes científicos, a forma de cultivo e o manuseio. E a partir disso, conseguimos fazer um croquis de mapeamento do plantio da horta. E aí a nossa horta ela começou a ser plantada em março de 2022, e hoje a gente tem 21 espécies cultivadas. A gente batizou a farmácia de Farmácia Verde Professor Gilvando Ellen, porque ele era um professor muito querido em nosso meio escolar, mas em decorrência da Covid-19 ele veio a falecer, então fizemos, né, na verdade, essa homenagem a ele. Isso. E nos slides seguintes tem uma imagem que a gente mostra a evolução da horta, né? A gente pegou uma área até então que foi inutilizada na escola e instalamos a horta. Então a horta foi uma mudança na paisagem da escola. E aí a gente queria ressaltar o quanto que a gente se sente feliz e bem estando na horta, né? Muitos de nós nunca tinham mexido com a terra, nunca tinha plantado nada, então a gente não conhecia sobre esse mundo. E a horta abriu essa porta para a gente. Então é muito gratificante ver como esse espaço ele mudou e hoje ele é um dos locais mais queridos por nós na escola. Na próxima foto, vai ter uma foto da Farmácia Verde, que agora em novembro, esse último sábado, nós mostramos ela para a comunidade escolar na Feira de Cultura e explicamos para eles sobre o projeto, recebemos vários elogios. A comunidade escolar realmente gostou muito do nosso projeto. A sexta etapa do projeto foi o projeto de intervenção que a gente fez com os alunos do sexto e sétimo ano, e ele foi com 14 turmas. E aí tem uma imagem à frente que mostra esse projeto de intervenção. E como consideração final, a gente queria falar que a gente aprendeu muito no ICEB, sabe? A gente pôde passar por todas as etapas do método científico, todos os nossos objetivos propostos, eles foram cumpridos, e a comunidade escolar, ela abraçou o nosso projeto, assim, de braços abertos mesmo. Então, a principal dificuldade que a gente teve foi a mudança de equipe. Inclusive, a Ana Júlia foi a única aluna que ficou desde o começo do projeto. Vários colegas, eles tiveram que sair para trabalhar. E hoje a gente tem como perspectiva futura trabalhar o empreendedorismo dentro da horta, né? Produzindo tanto extratos e fitocosméticos. E a gente faz a divulgação do nosso trabalho pelo nosso Instagram, que é Etnobotânica na Escola. Queríamos agradecer imensamente ao DMTE pela oportunidade, por ter mudado nossa formação escolar, aos nossos orientadores também e ao tutor pela disponibilidade sempre em nos auxiliar e nos orientar, a direção da escola, né, que participou do projeto desde a concepção até os dias de hoje, a CBS, que foi quem nos ensinou a plantar a horta, que nos ajudam sempre na horta até hoje, aos professores, né, e aos colegas que estão sempre conosco. Na próxima imagem, a gente foi convidado pela Prefeitura
a participar da Feira de Agricultura Familiar e os nossos alunos, né, participaram. Na próxima imagem também foi uma visita que nós fizemos ao Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG, onde fizemos uma oficina de exicatas e aprendemos um pouco mais sobre as plantas medicinais. E é isso, obrigada. Muito obrigada. É o núcleo do ICEB e toda a comunidade escolar dessa nossa grande Minas Gerais é que agradece. A Anne, né, a Ana Júlia, a gente fica, inclusive, até muito emocionado, né, Doris? Com toda essa experiência, essa bagagem que esses alunos do ICEB eles têm demonstrado nesse dia de hoje. Muitos parabéns a vocês. Muito obrigada. Muita emoção. Parabéns, né, para todo o núcleo. E assim a gente vai construindo, né, essa rede. Inclusive o discurso científico, né, já está bem, a gente já percebe bem arraigado